Boa noite! Vamos começar então mais uma videoaula. A gente vai terminar a partezinha que viu ali sobre biomas mundiais ainda e vai começar em seguida com ecossistemas brasileiros. Então vamos lá. Bom, faltou lá ecossistema aquático. Além dos continentes, a superfície terrestre apresenta uma grande área coberta por água. As diferenças entre os ambientes aquáticos são determinadas principalmente pela temperatura da água, quantidade de nutrientes dissolvidos, composição química, como a salinidade, luminosidade, entre outros. Conforme essas características, os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce, dulcícola, ou de água salgada, a gente chama ele de marinho. Entre eles estão aí lagos, córregos, rios, recifes de corais, zonas bênticas ou bentônicas e zonas pelágicas, oceânicas. As zonas bênticas correspondem ao fundo do mar e as zonas pelágicas, oceânicas, às águas abertas dos oceanos. Estuários, áreas entre rios e mares que sofrem com o impacto das marés. As zonas entre marés, regiões que sofrem com o impacto direto da subida e descida das marés, ficando períodos sem cobertura de água e, entre outros períodos, coberta aí com bastante água do mar. Manguezais, os manguezais que ocorrem em todas as regiões costeiras tropicais e subtropicais do mundo inteirinho, tá? Caracterizam então pelo sedimento lamacento e salino inundado diariamente pela maré. Sob esse sedimento formam-se aí bosques de árvores que apresentam adaptações para sobreviver à salinidade e à inundação. Essas florestas peculiares têm grande importância ecológica porque são áreas de reprodução e atuam como berçários para várias espécies marinhas, em especial crustáceos e peixes, que encontram nas águas tranquilas e escuras refúgio ideal para suas larvas e filhotes. As folhas das árvores dos mangues caem no sedimento, são trituradas pelos pequenos caranguejos, entram em decomposição e são levadas pelas marés, servindo de alimento para pequenos organismos marinhos. Entre eles, estes são consumidos por animais maiores, que por sua vez alimentam outros ainda maiores, os quais entram na dieta dos grandes peixes, pescados, são consumidos pelos seres humanos também. Essa sequência é chamada de cadeia alimentar. Os mangues, portanto, formam a base da cadeia alimentar marinha. As águas próximas aos manguezais são muito ricas em matéria orgânica e é por isso que nessas águas os pescadores encontram grande quantidade de peixes, crustáceos e moluscos. Ainda sobre manguezais, os manguezais também são áreas de reprodução e descanso de aves costeiras e locais de depósito de sedimento e protegem a linha da costa, atenuando o impacto da erosão. Essa capacidade de proteção foi bastante destacada nos meios de comunicação internacionais após o tsunami, que no final de 2004 causou grande destruição a cerca de 150 mil mortes em países banhados pelo Oceano Índico. Em muitos desses países, grandes áreas de manguezais tinham sido eliminadas devido ao crescimento das cidades e para a implementação de praias e projetos de agricultura. Estudos científicos apontaram que se os manguezais ainda estivessem na costa, teriam absorvido parte do impacto das ondas gigantes e provavelmente diminuindo a dimensão da tragédia. Então vamos entrar na parte de biomas brasileiros, a gente não vai ver todos, só uma parte deles hoje, certo? Biomas brasileiros. O Brasil apresenta uma das maiores diversidades de animais e plantas do planeta. A maior parte da nossa biodiversidade está presente em 6 biomas continentais. A Amazônia, a Caatinga, é isso mesmo, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Além dos biomas continentais, o Brasil tem os biomas costeiros, que apresentam vários ecossistemas diferentes na extensa costa litorânea brasileira.
Entre eles, podemos destacar manguezais, dunas, costões rochosos, ilhas, restingas, recifes de corais, baías, praias e falésias. Observe quais são os biomas continentais brasileiros e de que forma eles estão distribuídos no nosso território. Então vamos para o primeiro, né? Amazônia. A Amazônia é o maior bioma brasileiro e compreende a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Localizada na região norte, a Amazônia apresenta muitos rios, grande quantidade de chuvas e, consequentemente, alta umidade do ar. Além da temperatura entre 25 e 28 graus, ao contrário do que se imagina, o solo da Amazônia é extremamente pobre em nutrientes, devido à acelerada decomposição da matéria orgânica, com rápida absorção pelas raízes e plantas. A densa cobertura vegetal que cai no solo, a gente chama de serapilheira, como folha e galhos, auxilia na proteção do solo durante as chuvas. Ainda sobre a Amazônia, essas características possibilitam que diversos ecossistemas desse bioma se desenvolvam milhares de espécies vegetais e animais, compondo uma rica biodiversidade. Entre os frutos e sementes mais conhecidos da Amazônia estão o açaí, o guaraná, a castanha do Pará, o cupuaçu e o cajá. A vegetação inclui árvores muito altas, chega aí de 30 a 40 metros, como a seringueira e a castanheira. Juntamente com algumas espécies mais baixas, essas árvores formam diferentes níveis de estratos aí da floresta. Sobre algumas árvores, elas crescem algumas árvores crescem as plantas chamadas epifitas, que a gente já conhece, o epifismo, né? Como bromélias e orquídeas. No chão, a luminosidade é sempre menor e o desenvolvimento de plantas pequenas é bem limitado. Como o clima é favorável, a disponibilidade de alimento é farta, a fauna é rica e muito grande em diversidade de animais. Há invertebrados, aves, anfíbios, serpentes, mamíferos como macacos, coatis, veados, onças e jaguatiricas. Contudo, toda essa biodiversidade é constantemente ameaçada pelo desmatamento e as queimadas, que acontecem para a abertura de áreas destinadas tanto à pecuária quanto à agricultura, e ainda a produção de carvão e comércio ilegal de madeira extraída das árvores nativas. Sofre bastante a Amazônia. Aqui está a castanha do Pará, o cupuaçu, alguns animais também. Vocês têm essas imagens nas apostilas de vocês para acompanhar. Cerrado. Cerrado é um exemplo de savana e corresponde ao segundo maior bioma do Brasil. Abrange vários estados brasileiros e grande parte de sua área original foi desmatada ou queimada para servir para a pecuária. A área, né? O Cerrado apresenta clima tropical quente e duas estações definidas, o inverno seco e o verão chuvoso. O solo é predominantemente arenoso, pouco fértil e com baixa capacidade de reter água. A vegetação é, em sua maioria, rasteira e as árvores são pequenas, com cascas grossas e galhos retorcidos, os quais dão ao bioma uma aparência de ambiente bem seco, característica da savana. As raízes são extremamente longas para atingir a água que está presente no subsolo, então elas precisam ser bastante grandes para chegar até essa água aí. No inverno, é comum ocorrer queimadas naturais, provocada aí pelo excesso, pela seca, né? As cascas grossas dos troncos protegem as árvores do fogo, as quais rebrotam após as queimadas. O calor do fogo também auxilia algumas sementes a germinarem e, inclusive, algumas espécies só florescem após as queimadas, beneficiando a reprodução das plantas. Aí aqui vão aparecer alguns animais desse bioma. Com o aparecimento das flores após as queimadas, aumenta a disponibilidade de néctar e pólen, o que atrai muitos insetos. Algum tempo depois, as flores produzirão frutos e sementes que servirão de alimento para muitos animais. Há muitos vegetais característicos do cerrado, entre eles podemos citar o angelim do cerrado, o araticum, a mangaba
e o buriti. A fauna do cerrado é bastante rica e composta de animais que também são encontrados em outros biomas, que lhe fazem fronteira com a Caatinga e a Amazônia. Entre as espécies encontradas estão inúmeros insetos, outros invertebrados, além dos vertebrados tais como serpentes, tamanduá-bandeira, tatus, onças, lobo-guará. A maioria dos animais apresenta hábitos noturnos, pois à noite as temperaturas são mais amenas. A perda de água também é bem menor. Acho que esse daqui é um dos últimos. A palavra caatinga significa mata branca, que se refere ao aspecto seco da mata durante a maior parte do ano, pois seu clima é quente e seco com poucas chuvas. O solo é rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica. O Rio São Francisco é o principal rio da Caatinga e é um dos poucos da região que dispõe de água durante todo o ano. A vegetação é predominantemente arbustiva. As plantas apresentam várias adaptações para viver num ambiente extremamente seco, como, por exemplo, espinhos, raízes longas para absorver a água das camadas mais profundas e caules que armazenam água. São exemplos de plantas da caatinga o xique-xique, o mandacaru e o capim-dourado. Entre as poucas espécies que não perdem as folhas aí devido à seca estão a aroeira, o juazeiro e o umbu. Entre os animais que podem ser encontrados na caatinga estão o calango, o carcará, o gambá, serpentes, morcego, que atuam na polinização de diversas espécies de vegetais, aves como a arara azul, onça pintada e o veado catingueiro. Essas espécies estão adaptadas às condições secas do ambiente. A maioria deles apresenta hábitos noturnos quando o calor e a insolação são menos intensos. O desmatamento para a atividade agropecuária é a principal ameaça desse bioma. Fechou? Vamos para a aula então, fazer alguma atividade. Bora!